Que a glória do Santo Espírito possa visitar-nos a cada dia para compreendermos a Tua Palavra. Eterno Criador, nos dê sabedoria dos altos para a compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor, que a Senhora, que os senhores possam ser visitados. Irei falar um pouco sobre um dos versículos mais difícil da velha aliança. Quando eu me deparei com este versículo e que o Espírito Santo pôs no meu coração que este é um versículo que requer uma grande interpretação, porque ele não é fácil para nós seres humanos interpretar. Eu me esquivei de falar um pouco sobre este versículo. Porém, o Santo Espírito, na sua grandiosa sabedoria, me encorajou a falar um pouco sobre este versículo. Mas eu não falarei nem 0,0% a respeito deste versículo que está no livro de Amós 3, no verso 7. Certamente, o Altíssimo, o Senhor nosso Deus, não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Na velha aliança, profetas eram aqueles que tinham a responsabilidade de transmitir as revelações, as profecias do Altíssimo. Eram pessoas separadas para este ministério profético. No livro de Amós 3,7, fala servos profetas. Servos profetas, a mesma coisa. Profetas são servos do Altíssimo. E ali, Amós fala, seus servos, os profetas. No livro de Apocalipse 10:7, fala ali da abertura do 7º selo. Feliz daqueles que tiverem o privilégio de chegar até ali, na abertura do 7º selo, onde fala do segredo, outra vez, dos servos, os profetas. Todas as vezes que nós formos fazer uma mensagem, serve para todo o ministério de teologia, todo o ministério pastoral. Todas as vezes que formos fazer uma mensagem na velha aliança, como a lei, vale de ossos secos, casa do oleiro, nós temos a responsabilidade de transferir para a nova aliança e saber o que significa leis, vale de ossos secos, casa do oleiro na nova aliança. Aqui, infelizmente, eu falo com pesar no meu coração, que é reprovado
o ministério de teologia da Igreja Adventista. Eis o porquê eu me esquivei de falar estas verdades. Porque todas as vezes que formos fazer uma mensagem, falando de algumas mensagens, de alguns fatos na velha aliança, temos a obrigação de trazer para a nova. Na nova aliança, Atos 2, 17 e 18, ali fala quando Pedro, na descida do Espírito Santo, levantou e disse que o que estava acontecendo foi o que diz no profeta Joel, que os jovens, servos, servas, velhos, novos teriam sonhos, visões e profetizariam. Eu estou já transferindo Amós 3:7 para a nova aliança. Servos na nova aliança não são profetas. Servos na nova aliança não são profetas. Embora os servos podem até profetizarem, mas não são profetas. Não têm a incumbência, não são separados para o ministério proféticos. Na nova aliança, o profeta da igreja é Cristo, o nosso Salvador, e na igreja não podem ter dois profetas. Embora alguém profetize, isto não significa que esta pessoa foi separado para o ministério profético, porque na nova aliança só tem um profeta, Cristo, o nosso Salvador. Em uma igreja não pode haver dois profetas. Aqui, mais uma vez, é reprovado o ministério da Igreja Adventista. Claro que nós podemos saber que tudo a respeito da nossa salvação já foi revelado na palavra. E para aqueles que deixam a palavra, muitos estão na igreja, no ministério, trocam o ministério do Espírito pelo dinheiro. Muitos estão na igreja, cantando, louvando, querem ganhar dinheiro, deixam o ministério de adoração e vão cantar músicas seculares. Para estes, já está profetizado a sua perdição, se não se converterem a tempo. Porque deixou o ministério do Espírito do Senhor, trocando assim pelo dinheiro, pela fama, pela política, etc. E estes terão os nomes escritos no chão, segundo a palavra. Agora, para quem é dado estas revelações e até então algumas profecias?
No livro de Atos 2, nunca esqueça esta passagem. Atos 2, versículo 1. Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, significa na mesma doutrina, no mesmo propósito, falando a mesma língua. No nosso mundo pode ter milhares de igrejas, milhares de ministérios, desde que estes estejam reunidos, unidos, no mesmo propósito, na mesma doutrina, para receberem a plenitude do Espírito e levar outros a ter esta experiência com o Espírito também. Então, no livro de Atos 2, versos 1, fala que todos estavam unidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, em oração, pela busca do Espírito Santo, e foram agraciados com este dom maior. Seguindo esta linguagem sobre profetas, eu irei falar um pouco sobre o ministério de Ellen White. Já comecei a falar um pouco no primeiro estudo, falarei um pouco neste estudo e, consequentemente, irei falar algumas passagens, algumas mensagens sobre o seu ministério, com respeito, com educação, porque eu não tenho nenhum motivo para ter ódio de nenhum ministério, quanto mais o ministério adventista, o qual eu passei 20 anos da minha vida pregando, ajudando e sendo ajudado. No meu dia a dia, há mais de 40 anos, pregando a palavra, estudando a palavra. Aqui eu falo para os senhores: não ponha na mente que o ministério de teologia pastoral é concluído em 4 anos. Porque em 4 anos não dá para conhecer praticamente nada da palavra. O maior ministério na palavra é o ministério do Espírito Santo, o qual aqueles que querem fazer o ministério têm que sentar primeiro na escola do Espírito, porque as revelações do Espírito são a cada dia, a cada hora, a cada momento. E estas revelações não têm fim. Estas revelações são reveladas para os servos e as servas. Atos 2, 17 e 18. Há mais de 40 anos que eu estudo a palavra. O meu ministério jamais terá fim. Porque quanto mais eu conheço um pouco sobre a palavra, mais tenho desejo de buscar o Espírito para conhecer. Mas o que eu já vi, já presenciei de falsos profetas,
profetizando dentro das igrejas, onde eu comecei a entender um pouco sobre profecias, profetas, foi na igreja adventista. E dentro desses conhecimentos que eu passei a conhecer, devido aos estudos, eu pude perceber que há milhares. Eu pude perceber isso na igreja adventista, nas outras igrejas às quais eu passei, que a cada dia saem dezenas e centenas de falsas visões, falsas profecias, porque estas pessoas, estes denominados profetas, falsos profetas, não estão reunidos como está escrito no livro de Atos 2:1, Atos 2:17, 18. Esta profecia dos servos do Altíssimo, estes servos deverão estar na doutrina cristã, como a igreja primitiva, para que o Espírito Santo os revele a cada dia, e se houver necessidade de uma profecia, o Espírito Santo dará para estes que estiverem na doutrina cristã, reunidos, unidos com um só propósito, para aquilo que for necessário. Eis o porquê muitos falsos profetas, muitas falsas profetisas têm sido enganados pelo maligno, porque nenhum profeta é reconhecido no Novo Testamento, a não ser Cristo, o nosso Salvador. E o diabo sabe, eu já falei num dos outros estudos, que aqueles que dão uma de profetas em qualquer ministério caem nas garras diabólicas de Satanás, porque ele sabe que estes estão fora da palavra, porque ele sabe que dentro da igreja só um profeta é reconhecido pela palavra. Cristo, o nosso Senhor, a pedra angular, o profeta da igreja. Então, todos os ministérios que levanta um denominado profeta ou uma denominada profetisa são presas fáceis nas garras satânicas, nas garras diabólicas de Satanás. Eis o porquê dos enganos no ministério adventista. Eis o porquê do grande desapontamento de 1844 e de outras profecias não cumpridas por aquela que eles acham que foi uma profetisa do Senhor, reprisando na nova aliança. Nem homem ou mulher pode ser reconhecido como profeta, ainda que estes
se estiverem na doutrina cristã. Poderão ser dadas algumas revelações proféticas, mas não podem ser considerados profetas ou profetisas. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso espírito, para a compreensão da palavra a cada dia. Eterno Criador, nos dê sabedoria dos altos para compreender as tuas verdades. Abençoe este homem, esta mulher, que possam compreender as tuas verdades, meu Senhor. Vamos participar da água comigo? Exaltado seja o teu nome, a glória do Espírito, a glória do Cordeiro. Põe nesta água, Senhor, as tuas virtudes, quem dela beber receberá bênçãos, vida e vida em abundância. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos. E assim estamos sendo mais uma vez abençoados. O Senhor te abençoe, te guarde, a você todos os seus, na glória do Espírito, para a glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.